Olá, Eliana. Olá, Ninitz, Suelen, Ademas, Ângela, Monique, Thaís, Cléo, tudo vai melhorar, Suelen. Fabi, Juju, Djalma. Boa noite, minha gente. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Lelê. Boa noite, Djalma. Hora 11h26. É uma hora 11 late night show. Fran, eu Misty, Fabiana, Rafa. Seja bem-vinda. Isa, Sandra, sejam bem-vindas. Como é que vocês estão? Oiê! Vão até essa semana. Vão até a sexta, quinta ou sexta-feira. É. Boa noite, Franzita, Aline, Larissa, Breno. Ê, Zoraide! Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bem. Nathalie, Gabi. Seja todo mundo bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Como é que vocês estão? Sextando comigo. Na igrejinha eu andava assim, meu bem, pra você chegar. Vindo de longe vem
o sol vem, sorrindo o mar também. A minha tão linda flor, tão bela estrela, nós dois juntinhos assim, na beira do Então, sejam bem-vindas, bem-vindos, todo mundo. Obrigado pela presença, gratidão pela presença. Como é que vocês estão? Então, hoje, falar um pouquinho sobre o poder do abstrato, né? O que é que eu quero dizer com esse poder do abstrato, né? O que é que ele faz por nós, né? Então, montei um programa para poder a gente olhar para essas questões sutis, não palpáveis, intangíveis, né, que terminam moldando a nossa vida, né? Não só a respeito das crenças e das nossas emoções, mas de tudo que começa antes, de todo projeto, de todo sonho, de toda parte também orgânica que a gente não vê, que a gente não toca, né? Veja, a gente aprendeu a olhar para o mundo externo. Oi, Maris Lareves. Lili Santos, seja bem-vinda. Então a gente aprendeu a olhar para o mundo externo, né? A gente aprendeu a olhar para esse mundo externo. Lu, seja bem-vinda, como realidade, né? Nós temos olhos, nós temos sentidos, né? E a gente não tem nenhum órgão físico, né, que faça a gente olhar para dentro. Nós temos os nossos olhos que nos fazem olhar para fora. Então foi muito mais fácil se a gente olhar pro... Foi muito mais fácil nós, como seres humanos, né, especialmente seres humanos aqui do Ocidente, né, olharmos para o mundo externo como sendo a realidade. Então você podia identificar as coisas à sua volta, falar, não, esse aqui é o outro, e tudo passou a ser fruto de um pseudo-realismo, né? A gente falou, olha, isso aqui é a realidade, isso daqui é o que é, né? Tudo que transcende isso, a gente vai chamar de sobrenatural. Tudo que eu não sei mensurar, tudo que eu não consigo atingir com meus sentidos básicos, tudo isso eu vou chamar de sobrenatural, né?
Então a gente tem isso por uma interpretação também errônea dos estudos aristotélicos, né? E Aristóteles falava que, enquanto Platão falava que o mundo real era o mundo das ideias, né? Esse mundo dos arquétipos, onde existe a forma perfeita, na perspectiva de Aristóteles, né, a verdade ou a realidade perpassa pelos sentidos. Ou seja, eu tenho que sentir primeiro para poder começar a interpretar aquilo como realidade. E isso foi mal interpretado, obviamente, né? E todo o nosso cientificismo, toda a parte do mecanicismo foram baseados de alguma maneira em desdobramentos disso. Então a gente começou a olhar para o mundo como essa máquina, né? Como tudo isso, e o que transcende isso é sobrenatural. E esse estudo começa ali com os gregos, né? Os filósofos gregos, eles buscavam não só estudar a física, mas a metafísica também. E essa metafísica, o meta é o que transcende a fisicalidade, né? E é justamente nesse transcender, nesse metafísico, que existe... Boa noite, Leile. É nesse metafísico que reside esse poder do abstrato. Percebe? Então, a gente começou a admitir isso aqui como realidade, o que eu toco, o que eu sinto, eu comecei a achar que isso é real. E outras pessoas que detinham conhecimentos começaram, de alguma forma, a controlar esse processo. Controlar esse poder do abstrato. Se botar como intermediário para esse conhecimento metafísico. Né? Se colocar como entreposto entre você e esse conhecimento metafísico. Percebem o que eu estou querendo dizer aqui agora? Então, os filósofos, seja tanto eles ocidentais como orientais, especialmente os antigos, os filósofos ditos clássicos, Miriam alquimista da noite. Eles tinham essa busca e esse entendimento, em especial os estoicos, né? O movimento começa na Grécia e se desenvolve e ganha força na Roma Antiga. Mas também os pré-socráticos, né? Movimentos ali pré-socráticos de entender a estrutura da natureza, de olhar para esse universo, de olhar para esse mundo e começar a, peraí, existe algo de inteligível aqui. Existe algo que a gente pode entender e que transcende essa matéria, que transcende isso que eu chamo de realidade. E aí, num dado momento da história, por N questões, que eu não vou entrar aqui, que não cabe, porque senão a gente ia fazer uma live só, dessa evolução histórica e de entender todo esse desenho, toda essa malha, né? Porque a história, a gente costuma desenhar ela como uma linha, mas na verdade ela é uma malha, ela é um tecido, ela é uma teia, ela é uma rede. Gabi, seja bem-vinda. Robertinha, seja bem-vinda. Débora. Tá? Então, percebe onde eu estou querendo chegar? Então, esses filósofos, esses pensadores, sejam eles do Ocidente, do Oriente, perceberam isso, especialmente os do Oriente. Perceberam que existia algo mais. E nós, vamos chamar assim de leigos, que não somos filósofos, que não somos buscadores, né? Eu estou dando um exemplo, não que não sejam aqui todos que estão aqui nessa live o são. Mas em termos de sociedade, entende? Quem não era esse filósofo, quem não era esse buscador, né? Esse amante, o filósofo significa o amante da sabedoria, né? Que não era esse buscador, que não era esse pensador, que não era esse ser que busca transcender a ilusão.
admitiu isso como verdade. E o que é palpável, o que é tangível, o que eu consigo definir, né, nessas fronteiras. E esse poder do abstrato ele é muito forte. Olha, porque ele antecede o concreto. Então, se ele antecede o concreto, tudo que você faz nesse reino, nesse universo, nesse espaço-tempo, nessa dimensão, nesse plano, use o termo que você preferir, rege o que vai ser realizado. Rege o que vai ser materializado. Compreendem isso? Então, por muito tempo, instituições ao redor do mundo, e se olharmos o surgimento da igreja, né? Você pega Constantino começa a criar esse movimento de uma forma também de perpetuar esse poder, né? E ele se bota, oi Lu, e ele se bota como um entreposto, né? A igreja, ela surge como um entreposto entre você e esse poder máximo do abstrato, que é o Criador, que é a fonte, que é a fonte primeva de todas as coisas. Ou seja, para poder você acessar esse poder que é inerente a todos os seres humanos e a todos os seres sencientes, de alguma maneira você tem que passar por mim. E começou a ter ali, especialmente na Idade Média, uma desconstrução de alguns valores, de algumas potências, uma fragilização de algumas potências e a formação de outras características ou de outras necessidades que não existiam. Isso é um exemplo, né? Então, a gente foi aprendendo a terceirizar isso. A gente foi aprendendo a deixar, não, existe alguém que sabe mais, existe alguém que vai me dizer o que é a verdade, né? A gente fez isso também com a nossa liberdade, né? Segundo Rousseau, né, filósofo do direito, ele fala que nós cedemos a nossa liberdade para o Estado, a fim de recebermos, né, infraestrutura básica, né, segurança, etc. Então, de alguma forma, veja como esse poder do abstrato é importante. Como é que você pode definir a liberdade? Onde você pode... Não, eu comprei um pedaço de liberdade. Você pode tocar na liberdade? Você pode tocar na liberdade. Você pode tocar na sua fé. Você pode tocar nas suas emoções. Você pode abraçar o amor. Não dá para você tocar em nada disso. Nada disso existe nessa dimensão. Percebem isso? Percebem isso? Entendem? Entendem isso? Olá, Dai. Olá, gente. Olá, Rúbia.
Então, por exemplo, você cede a sua liberdade para o Estado, você cede o seu poder a outro na expectativa de que essa pessoa gerencie isso para você. Que ela vai gerenciar isso para você. E a gente delega o nosso autoconhecimento a terceiros. A gente acha que vai chegar alguém com algum manual e vai dizer pra gente, olha, você funciona assim. Olha, você é assado. Então, estou sempre na expectativa de que alguma coisa fora me defina. Percebem isso? De que alguma coisa fora diga o que eu posso ou não posso fazer. E até quando a gente vai entregar a nossa liberdade? Até quando a gente vai entregar o nosso poder de escolha? Tudo isso são intangíveis, são coisas intangíveis, impalpáveis. Você não pode tocar no seu poder de escolha. Você não pode tocar. Oh! Então você não pode tocar em nada disso. Né? Você não pode tocar em nada disso. Mas quem controla isso, controla você. Se alguém controla a sua liberdade, essa pessoa controla você. Se alguém controla o seu poder decisório, alguém controla você. Se alguém se coloca como intermediário entre você e sua ligação com o todo, alguém controla você. Isso é o poder do abstrato. Então ele é tão forte e tão sutil ao mesmo tempo. E como ele é intangível, ele é desafiador para você explicar para as pessoas. Né? E propositadamente foi feito assim também. Se perdeu o interesse em explicar isso para as pessoas. Porque, olha, é muito fácil, né? É como se eu controlasse agora os programas. Ok, filho? Você pode ter o hardware que você quiser, mas você tem que comprar o software comigo. Eu defino a programação disso para você. Você tem um aparelho televisivo, mas quem define a programação que você escolhe é o pessoal da TV. Entende? Estou dando exemplos de como a gente vai deixando esse poder nosso sair. E a gente nem se apercebe disso. A gente sempre acha que tem algo fora que vai resolver o nosso problema. E cada vez que a gente não olha para dentro, cada vez que a gente não vira esses olhos para dentro da gente, mas a gente vai achar que a realidade está lá fora e mais alguém vai dizer para mim o que é certo, o que é errado, o que eu devo ou não devo fazer. O que eu posso ou não posso fazer. Então, quando eu percebo esse poder do abstrato, eu posso me reempoderar dele. Eu digo, opa, existe algo aqui que eu não toco, mas é importante. Né? Veja num relacionamento afetivo. Tem pessoas que são manipuladoras, não são? Dentro de relacionamentos, homens ou mulheres, etc. Tem pessoas que elas são manipuladoras no relacionamento. E o que é uma pessoa manipuladora? Ela manipula o quê? Fala pra mim. O que é uma pessoa manipuladora no relacionamento ela manipula? Escrevam aqui pra mim. Ela manipula... Parará, 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 parará. O que é uma pessoa manipuladora no relacionamento manipula? Manipula a mente. Manipula a percepção, manipula as emoções das outras pessoas, daquela outra pessoa.
Manipula as emoções daquela outra pessoa. Manipula as emoções daquela outra pessoa. Manipula as emoções. Manipula a tomada, com isso vai manipular a tomada de decisão. A gente vai ver que a tomada de decisão no ser humano ela é baseada em emoções, a percepção, né? Fazendo joguetes emocionais. E tudo isso são coisas palpáveis ou são coisas impalpáveis, intangíveis? Intangíveis. Intangíveis. Impalpáveis. Abstratas. 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 Coisas intangíveis, impalpáveis, abstratas. Percebem isso? Então, quem controla o abstrato, controla o concreto. Quem é senhor, senhora de suas emoções, é senhor e senhora das suas atitudes. Não é verdade? Então entendem quanto poder existe no abstrato, quanto poder existe nas coisas que não são tangíveis? Né? Aí a gente volta lá para o primeiro princípio do hermetismo, o mentalismo, que o mundo é mental. E o mental, ele é abstrato ou ele é concreto? Claro que dependendo de alguma definição de algumas escolas, vai dizer existe o mental abstrato e o mental concreto. Né? Mas é em termos de coisas do que ele pode pensar. Mas a mente em si, você pode tocar na mente? Você pode chegar assim, é a mente, vou levar a mente para passear, vou alimentar minha mente hoje. Dá para fazer isso? Percebem isso? Então, quem entende essa potência do abstrato e quem sabe utilizá-la da melhor maneira, mais discernimento, mais presença, mais liberdade. Não, você não entendeu o que eu falei. A gente não controla nada no sentido de que a gente está desconectado. Né? Quando a gente entende esse poder, que existe algo que é sutil e que perpassa por mim, eu começo a me tornar mais consciencioso da minha vida e das minhas escolhas. E isso está ao meu alcance. Eu não posso controlar todos os eventos do universo, mas os eventos que cabem a mim e das minhas escolhas e das minhas decisões, esse sim. E esse mundo interno que cabe a mim. E quando eu entendo esse mundo interno que está aqui dentro, as coisas fora começam a acontecer de um outro viés, porque internamente eu tô diferente. Tudo bem? De olhar para essa potência que existe na gente
de que a gente foram criando barreiras e barreiras e barreiras e barreiras e barreiras, e a gente foi aceitando essas barreiras, né? Que distanciam a gente da nossa essência, do nosso próprio ser, dessa potência que a gente é. Entende? Então existem muitas coisas nas nossas vidas que mexem com a gente e a gente não pode tocá-las com as nossas mãos, né, com o nosso corpo. Não tem como fotografar, mas elas mexem com a gente, né? Se eu pego esse instrumento e começo a tocar uma música, veja só, eu estou no instrumento, ele produz um som, que é uma onda mecânica, que vai impressionar o microfone daqui, que é um transdutor de sinal, e vai mandar essas informações via um sinal elétrico, depois por onda de rádio, que vai chegar até você, você vai escutar isso. Em nenhum momento você pode tocar esse som, né? Ele vai entrar no seu tímpano, vai começar a modular toda a frequência ali, o martelo e a bigorna vão fazer essa transdução também desse sinal, dessa onda mecânica através de sinais de repercussão aqui dentro de você. E isso vai ser pelo nervo auditivo, vai ser transmitido impulsos elétricos de novo e o seu cérebro vai processar essa informação. E essas informações vão se transformar em emoções, em sentimentos de você gostar ou não gostar, de te trazer memórias ou de não te trazer memórias, entende? E tudo isso vai começar a modular o teu comportamento, a tua percepção, né? E a gente vai vendo como essas coisas estão o tempo todo na nossa vida e a gente não se dá conta delas e a gente está consumindo tudo isso sem perceber. Sim. E é buscar esse mestre dentro da gente. É buscar esse conhecimento, é buscar esse olhar para dentro. Por isso que dentro desse estudo dirigido nesse universo do poder do abstrato, né? Porque, lógico, ele é infinito, né? A gente está olhando para um viés de poder a gente entender isso dentro da gente, para poder a gente entender isso dentro de nós. Então eu propus essa divisão de assuntos, desses encontros, para poder a gente ir entendendo mais sobre essa força, né? Para poder a gente se empoderar mesmo de quem a gente é e começar a cortar as muletas e começar também a cortar os álibis, né? De eu colocar o outro, né? Não, porque o outro é que decide por mim, não, porque o outro é o vilão, ou porque o outro é o mocinho, ou porque o outro fez assim ou fez assado. Não é que o outro não exista, não é que o outro não passe por desafios. Mas na realidade eu percebo que nós somos células imersas nesse corpo de Deus, né? Nós somos células imersas nesse corpo de Deus. Somos células imersas nesse corpo de Deus. Tudo bem com isso? Então, o que a gente vai abordar nesses nossos encontros, né? Ficou claro essa ideia do poder do abstrato?
Maravilha, maravilha, maravilha. Maravilha, Lu. Maravilha, Nádia. Maravilha, Ninha. Exatamente. Show de bola. Então, nessa caminhada... Estão me escutando bem? Nessa caminhada do poder do abstrato, né, falando em si desses nossos encontros, a primeira aula é sobre abstração, né? E para quem não sabe, a minha formação inicial é em computação, né? Eu dediquei boa parte da minha vida estudando sistemas computacionais. E a abstração é algo importante para quem estuda computação. A gente precisa entender que um sistema ele tem vários níveis de abstração. E você precisa saber navegar sobre esses vários níveis de abstração do sistema para poder você entendê-lo e fazer com que ele funcione harmonicamente em cada uma dessas partes. Né? Olhar o sistema por vários vieses diferentes. E não só existe abstração na computação, não, existe abstração na vida, nas organizações. Né? Se você pega as hierarquias das organizações, são formas de abstração. Né? Você tem uma gerência, você tem uma supervisão, né? Você tem as pessoas que estão trabalhando na parte executiva, na parte operacional. Né? Então, isso é uma forma de você fazer abstração. Você está abstraindo o trabalho. Fala, olha, essa parte aqui depende disso, essa parte. E uma camada vai dependendo da outra. Né? Então, um dos primeiros arquétipos é ótimo, um dos primeiros questões, quando a gente estuda abstração, é entender esses vários níveis de abstração, que existem vários níveis de abstração. Né? Tem vários níveis de abstração. E o que é que envolve esses níveis de abstração? Supressão de detalhes, por exemplo. É algo que envolve. Por exemplo, quando você dirige um carro, você precisa ser uma engenheira mecânica, um engenheiro mecânico para poder dirigir um carro, dirigir um automóvel. Você precisa entender perfeitamente como é que o virabrequim vai funcionar, como é que a distribuição do óleo no motor ocorre, como que o processo de refrigeração do motor funciona em detalhes para poder você dirigir um carro? Ou você abstrai esses detalhes e se importa com os detalhes que te cabem? Do funcionamento da embreagem, do funcionamento do acelerador, do freio, de passar as marchas, da direção. Né? Boa noite. Boa noite, Roger, meu amigo Roger. Entende? Para poder você morar numa casa, você precisa conhecer de engenharia civil? Entende o que é abstração? Então, aquilo vai ter detalhes de funcionamento diferente, dependendo de como eu estou usando aquilo dali. De como eu estou entendendo aquilo dali. Então, saber abstrair algumas coisas. Entender essa estrutura. Outra coisa importante na abstração é o saber dividir responsabilidades. Né? Quem faz o quê? Qual é a minha responsabilidade nisso daqui? Nessa relação, nesse trabalho? Qual é o meu papel? Muitas vezes a gente tem um desafio com essa divisão do trabalho, com essa divisão das tarefas. Muitas vezes a gente quer assumir a tarefa que não cabe a gente, quer fazer o do outro, quer que o outro faça a nossa e a gente se perde nesse meio do caminho sem saber quem é que está fazendo o quê, quem é que está fazendo. E isso é uma questão fundamental se eu conheço essa capacidade de abstração, se eu sei abstrair as coisas. Então, como é que eu relevo ou entro a fundo? Quando é que eu sei a hora de relevar alguma coisa? Quando é que eu sei a hora de
entrar mais a fundo na dada questão. Isso vem da arte da abstração. Né? Então, esse primeiro tópico da gente é estudar essa arte da abstração, essa capacidade de abstração, entender que eu posso subdividir também um problema em problemas menores. Percebe? No fundo, esse telefone aqui, que eu estou usando para poder me comunicar, é uma calculadora com antena de rádio. Em resumo, é isso. Ele é uma calculadora com antena de rádio. Então, dependendo como eu quero olhar certas coisas, eu vou ampliar ou diminuir essa imagem, dependendo do que eu quero ver. Veja só, uma mulher que faz crochê, ou uma pessoa que está fazendo crochê. Aquele tecido gigante vai surgindo de cada ponto. Então ela está abstraindo aquilo dali, e ela está se preocupando com cada ponto. E entrelaçando com o próximo, e fazendo um ponto, entrelaçando com o próximo, fazendo um ponto. Isso é abstração aplicada na prática. Então como é que eu uso isso ao meu favor? Como é que eu sei caminhar por esses vários níveis de abstração? Por essas várias camadas da realidade. Onde é que eu vou me aprofundar? Por que eu tenho que me aprofundar? Entender esses aspectos. Entender esses aspectos. Saber subdividir as coisas em problemas menores. Falou, nossa, o que me importa para poder resolver aqui agora é isso. Ou seja, muitas pessoas querem manifestar coisas na vida delas. Ah, não, Rafa, eu quero manifestar uma empresa, eu quero manifestar uma casa, eu quero manifestar um relacionamento XYZ. Isso seria saber andar nesse macro e nesse micro, né? Transitar entre eles. Saber qual a hora de olhar para o micro, qual a hora de olhar para o macro. Né? E muitas pessoas não sabem o que elas podem fazer hoje por elas. Você pode quebrar essa sua manifestação em pequenas manifestações. Entende? Ah, eu quero abrir uma empresa. O que é que eu posso fazer hoje? Sei lá, ver pessoas interessadas em trabalhar comigo. Exatamente. Então eu vou andando nesse espectro, né, Cleo? Do significado, do significante, né? Caminhando. Porque em cada aspecto, em cada camada de abstração, em cada nível de abstração, aquilo tem um significado diferente. Então, em qual nível de abstração eu estou e o que é que eu estou utilizando isso na minha vida? É, Chung. Crochê é abstração. Né? Você tá ali, se você se preocupar com aquele problema todo, nossa, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer essa camisa toda para essa criança, para essa pessoa? Mas se eu vou me preocupando ali em cada, né, etapa, vê você olhar uma escadaria. Se você olhar a escadaria toda, você fala assim, ai meu Deus do céu, que coisa enorme para eu poder subir, já estou cansado, não quero subir isso não, pelo amor de Deus. Mas se você vai de degrau em degrau, você está focando no que realmente interessa. Então, quando uma pessoa olha, por exemplo, para uma manifestação que ela quer fazer, eu quero manifestar um emprego, eu quero manifestar um trabalho na minha vida, quero manifestar uma empresa. Então, o que eu posso fazer hoje? Do trabalho, por exemplo, mandar o seu currículo, né? Mandar o seu currículo, por exemplo. E o que é que está te impedindo de mandar o teu currículo hoje? Se você quer abrir uma empresa nova com pessoas, por que você não começa a contatar as pessoas que podem ser interessadas a trabalhar com você nesse novo empreendimento? E o que é que te impede de contatar essas pessoas? Entende? Então eu dividi esse desafio maior de manifestar isso na minha vida em questões menores, em passos menores. Isso é usar a arte da abstração ao nosso favor. E muitas vezes a gente é usado sem saber. Um cara que trabalha numa empresa, por exemplo. Né? Um cara que trabalha numa empresa, por exemplo. Um cara que trabalha numa multinacional. E ele trabalha na parte de empacotamento dos produtos daquela empresa.
ele não percebe muitas vezes o valor que ele tem para aquele supply and time management daquela empresa, ou para aquela linha de produção e de suprimento daquela empresa. Né? Exato. Exatamente, Luciano. Então, muitas vezes, a gente está no meio de abstração, para o cara que está lá em cima, na gestão, ele abstrai certos detalhes. Para ele, o que importa são certos fatores, são certos números, são certas leituras. Porque também, se ele fosse desgastar com aquilo dali, ele também não consegue fazer a parte dele. Então, saber em que nível de abstração eu estou é importante. E saber o meu valor dentro de cada nível. Porque nesse computadorzinho aqui, nesse telefone, ou no computador normal que a gente usa, se um zero estiver na posição errada, o programa todo não funciona. O programa todo não funciona. Então eu começo a perceber o meu valor nas minhas relações. E eu também começo a abstrair o que é irrelevante, o que não está ao meu alcance, o que está ao meu alcance. No que está ao meu alcance eu vou fundo. No que não está no meu alcance eu abstraio. E deixo o como de certas coisas que não cabem a mim, não tem como resolver. O cara que faz o empacotamento lá, ele não tem que se preocupar com as finanças da empresa diretamente, ingerir aquilo dali. Talvez ele nem saiba como. Ele se preocupar com aquilo dali, ele vai gastar a energia dele em vão e não vai fazer o trabalho dele. A melhor forma dele poder fazer com que todo aquele sistema funcione é executando bem sua tarefa. Percebe um paralelo? E aqui eu não estou fazendo discriminação de trabalho de X, Y, Z, etc. Se a pessoa tem que fazer alguma coisa sem questionar, não é nada disso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que eu ficar me preocupando com a tarefa que não me cabe, dentro das estruturas onde eu estou. Mas eu preciso me reconhecer primeiro dentro desse universo. E saber o que eu estou realizando dentro daí. Por isso é importante entender essa arte da abstração. Para eu poder também ajustar a minha energia para cada nível de abstração diferente. Para vocês, isso daqui são uma telinha onde você clica em botõezinhos coloridos. Para o cara que programa isso daqui é um bando de código. Sim, faz isso. Guarda uma coisa e abstrai outras. O nosso sistema abstrai outras coisas. Né? Isso é um grande fator hoje em sistemas computacionais, Roger. As pessoas entenderem como esquecer as coisas. Né? Porque você tem uma massa de dados muito grande, como é que eu esqueço o que não importa para mim? E o nosso cérebro faz essa gestão dessa informação. E ele vai abstraindo certas coisas, ele vai guardando. Se eu vou entendendo essa dinâmica dele, eu posso otimizar o uso desse cérebro. Concorda comigo? Se eu entendo esse modus operandi desse cérebro, eu começo a usar a peculiaridade dele a meu favor. E eu começo a escolher o que eu quero abstrair e o que eu não quero abstrair. Mas eu primeiro preciso entender que eu faço isso. E que eu estou imerso em vários sistemas. Aqui a gente vive num mundo onde é sistema dentro de sistema. Percebe isso? A gente é um sistema dentro de sistema, que é dentro de um sistema, que é dentro de um sistema, que é dentro de um sistema. Olha para um corpo. Você tem um nível atômico, você vai ter um nível molecular, você vai ter um nível celular, você vai ter um nível de tecido, né, do sistema tegumentar, você vai ter os órgãos. Nem sempre é fingir demência, né? Nem sempre é fingir demência. É focar no que realmente interessa. Para mim, naquele momento, naquela situação. É saber ter inteligência. Inteligere significa escolher entre. Né? Eu tenho um conjunto de opções. Qual dessas opções eu vou escolher? Então, saber usar essa arte da abstração é saber quando agir com inteligência. E não é suprimir, não é engolir nada calado, não é também assim, mas é saber onde focar a sua atenção. É saber onde utilizar os teus recursos. E onde eu coloco essa minha energia.
Onde eu boto esse meu ponto de aglutinação? Aqui, o meu ponto focal é aqui. É isso que eu quero fazer. E aí eu vou brincando com esse nível de abstração. Eu vou, opa, vou pro micro. Agora eu vou pro macro. Porque tem coisas que é mais fácil você olhar de um nível para o outro. Na matemática as pessoas fazem muito isso, né? As pessoas brincam com os planos. Ela falou, olha, vou passar do R1 para o R2, vou passar do plano linear para o plano logarítmico. Entende? Vou mudando no meu sistema. Porque aquilo vai me facilitando eu ver detalhes que eu não via em outro. Entende? Por exemplo, as abelhas elas enxergam em ultravioleta. Pega a foto de uma flor que você acha linda e vê ela em ultravioleta. Ela vai parecer um alvo assim, venha pegar meu pólen aqui. Ó. Então, para as abelhas é interessante elas abstraírem as cores e verem em ultravioleta e saber onde é o ponto focal para ela, porque ela está interessada no pólen. Para ela pouco importa se é uma begônia, se é uma angélica, se é uma rosa, se é uma margarida. O que ela está interessada é no pólen. Então, da perspectiva da abelha, é interessante que ela enxergue daquele jeito. Então, saber fazer esse universo, saber caminhar nesse universo, saber trazer essa essência. E aí, trabalhando isso, a gente vai ver isso na aula 1, trabalhando todo esse processo de entender o que é abstração, o que é esse poder, né? Vou retomar algumas coisas que eu estou falando aqui para vocês. Depois na aula 2 falar sobre virtudes e valores, que também é outra coisa abstrata que vai definir a nossa conduta. Né? Por isso que eu vou falar de virtudes e valores, né, Roger? Para poder a gente começar a olhar para esse universo e botar as emoções na equação, porque a gente também quer tirá-las da equação, mas elas fazem parte da equação. Mesmo com o efeito lá de um ruído, né? Existe, né? Se você pega lá, por exemplo, você que é geólogo, né? E você pega lá uma determinada formação rochosa, você vai ter você pode imaginar aquilo como uma distribuição estatística, né? A distribuição dos elementos do feldespato, por exemplo, você pode imaginar dentro da rocha, ser uma rocha ígnea, a formação dela, e aquilo dali vai entrar um certo grau de impureza ou de outras substâncias que vão formando a amálgama que forma aquela rocha, por exemplo. Então não tem como você excluir, né? Quando você exclui, aquilo se transforma em outra coisa, né? Então, eu tenho que saber lidar com esse ruído e saber aproveitar a beleza daquele momento, olhando para esses aspectos. Entendendo que eles fazem parte dessa formação. Né? Eles fazem parte dessa formação. Depende de que sentido você tá trazendo isso, Aninha. Em que sentido você está falando dessa transmutação de planos? Tá? Entende? Então eu vou levar tudo isso em consideração. Então, se eu tenho que olhar para essas emoções, eu tenho que olhar para essas virtudes e valores. Entender quais são as virtudes que eu tenho, quais são os valores que eu tenho, porque isso vai definindo essa minha conduta. Vai trazendo isso para dentro da minha realidade. E eu vou sabendo quais são as sementes que eu estou cultivando dentro de mim. Quais são as sementes abstratas que eu estou cultivando dentro de mim. Percebem isso? Então, que sementes eu estou cultivando? Essas ideias são minhas ou são dos outros? Será que eu estou pegando isso aqui na prateleira e chegando assim, ok, é isso que eu vou querer implementar? Ou eu estou passando
Em alguns níveis, sim, Aninha. Quando você vai caminhando, você vai tendo energia para poder participar, né? Quando você vai começar a usar a energia de cada um desses planos, desses níveis de abstração, né? Mas para poder andar por eles, né, de eu ter fazer essa projeção mental de andar por eles, não vai ter esse desgaste de energia. Mas eu sabendo em qual desses planos utilizar, vai exigir dentro de mim alguma modulação dessa energia, certo? Exatamente, Lua. Então, será que o que eu estou fazendo é só um pré-condicionamento que eu estou comprando na prateleira da mídia, da desinformação, da ideia do outro, do que falaram para mim que era correto, ou será que eu refleti sobre aquilo dali? Né? Será que eu tô... Sabe quando um passarinho vem e deixa uma semente num vaso que você tem? O teu vaso é como se fosse a tua mente, né? Essa mente da energia do yin, do feminino, né? Que cultiva, né? A nossa mente feminina, ela cultiva. É graças ao feminino, a energia do feminino em nós, que a gente consegue cultivar as coisas. Veja a Mãe Terra. Por que a gente chama a Mãe Terra de Mãe Terra? Porque ela cultiva, porque ela gera, porque ela faz florescer, ela dá substrato, ela dá suporte para aquilo florescer. Mas depende da semente que eu coloquei aquilo dali. Existe abstração consciente e inconsciente no nosso caso. Tem vezes que nós fazemos isso conscientemente e muitas vezes fazemos isso no nível subconsciente. Né? Muitas vezes a gente vai fazer isso no nível subconsciente. Então, o que eu percebo dentro de mim? Quais são essas virtudes? Quais são esses valores? Quais são as sementes que eu estou deixando serem cultivadas no terreno fértil da minha mente, do meu cérebro, do meu coração? Né? Tudo bem, eu venho trabalhando, tenho um bom solo, mas também não é só a semente. Tem que ser a boa semente. Lembra da palavra do semeador? Né? O semeador sai botando boas sementes. Ele encontrou um terreno espinhoso, um terreno árido, depois encontrou um terreno fértil. Né? Então, porque a semente era boa. Mas e se a semente não for? Você vai estar crescendo alguma coisa feita as plantas que nascem nos vasos. Às vezes você começa a nascer uma flor e as plantas fazem muito isso, né? Elas mimetizam a forma de outras plantas, principalmente nesse estágio inicial de muda. Aí você fala assim, nossa, tá nascendo uma florzinha, que coisa linda. Quando você vai ver, é uma erva daninha. E quais ervas daninhas estamos deixando crescer na nossa cabeça? Quais são as nossas reais virtudes e valores? Entende? E aí é entender essa potência, né, de um valor, de uma virtude. Isso se reverte em ação. E aí a gente vai para aula 3, hábitos, condicionamentos. O poder do hábito, tem um livro com esse nome, né? O poder do hábito. A gente vai entender esse processo, né? De como um pensamento ele se torna um hábito e isso se retroalimenta. Quebrando esses condicionamentos, entendeu, Lua? Se eu vou quebrando esses condicionamentos, eu vou quebrando essas amarras, eu vou aumentando a vazão de energia. Né? Eu vou desobstruindo esse tubo. Né? Imagina como se fosse um tubo d'água. Eu vou desobstruindo esse tubo. Eu vou percebendo que o meu cérebro tende a criar hábitos para poder economizar energia, mas também ele gasta energias mantendo certos circuitos neuronais ali. Né? Ele gasta muita energia mantendo certos circuitos que não estão funcionando para a gente, que não estão servindo para a gente, só para poder consumir energia. Imagina uma casa, né? Se você deixa uma lâmpada ligada, você deixa um eletrodoméstico ligado, você deixa o chuveiro elétrico ligado, você deixa não sei mais o que ligado, tudo isso não vai consumindo a energia que chega está disponível para você?
E a sua conta vem mais cara no final do mês. Mas se você começa a gerir isso aí, peraí, não, agora eu não estou precisando dessa lâmpada ligada aqui, por que eu vou deixar ela ligada aqui? Eu vou apagar. Você começa a fazer uma gestão mais inteligente desses recursos. E vai sobrando espaço, vai sobrando energia, compreende isso? Entender todas essas toxinas emocionais e mentais. Toda essa parte, aí eu vou trazer todo um trabalho sobre imunologia afetiva, né? Todo, do processo psiconeuroimune, como é que os nossos pensamentos, né, as informações que a gente consome, elas vão criando modulações neurológicas, que vão criando modulações hormonais, que vão criando modulações na homeostase, na minha saúde, no meu comportamento. Né? Como é que eu olho para todo esse universo dentro de mim? Como é que eu olho para todas essas toxinas, para todos esses venenos que não estão impedindo, para todas essas impurezas que estão impedindo desse poder fluir? Entende isso? Então você viu que a gente vai de uma caminhada, né? Depois a gente vai estudar um pouquinho sobre defesa psíquica, sobre o poder do pensamento, como esse poder do pensamento ele interfere na minha vida, como eu me termino sendo o que eu penso. E como é que eu boto essa antena agora para poder atrair coisas que realmente fazem sentido para mim e que me fazem bem. E me defendo daquilo que tenta me usurpar, daquilo que tenta invadir o meu espaço. Psiquicamente falando, mentalmente falando. Como é que eu mantenho essa mente forte e esse coração aberto? Porque muitas vezes a gente amolece, endurece o coração e enfraquece a mente. Em vez da gente abrir o nosso coração e fortalecer a nossa mente. A gente faz o oposto, né? A gente endurece o nosso coração, abafa as coisas lá dentro, né? Aprisiona aquilo dali e enfraquece a mente, aceitando qualquer coisa como verdade, como algo que vai realmente transmutar a minha vida. Percebem isso? Depois, pegando esse gancho da defesa psíquica do poder do pensamento, eu vou trabalhar sobre motivação. O que realmente te motiva? Porque a motivação também é algo completamente abstrato. Qual é a tua motivação interna para poder seguir? Quais são os combustíveis internos que você usa para se motivar? Né? A gente vai passar um pouquinho sobre Adler. Pois é, a gente fica muito na defensiva, que não é uma defesa producente, é muitas vezes contraproducente, né, Roger? E a gente esquece de ter uma defesa ativa na nossa vida. Então, olhar para a motivação, o que é que me traz coragem? Será que eu vejo realmente que o meu trabalho tem impacto na minha comunidade, seja ela qual for? Pode ser a comunidade da minha família, pode ser a comunidade do meu bairro, pode ser a comunidade, né, do meu país, da minha cidade. Eu estou vendo o impacto disso, eu estou me sentindo motivado a realizar mais. Como é que eu lido com essa motivação barra frustração, né? Com esse fluxo? Como é que eu me espreito? Como é que eu lido com essa arte da espreita? E aí, para mim, vem uma das partes mais lindas desse nosso encontro, onde a gente vai trabalhar essa questão da espreita. Né? Como é que eu começo a me espreitar? Como é que eu começo a me flagrar? Como é que eu começo a rir de mim mesmo? Como é que eu começo a não me levar tão a sério? Como é que eu começo a olhar de forma furtiva para mim para poder entender os meus mecanismos? Onde aperta para mim? Você se espreita? Né? Você se catuca? Como é que eu aprendo a me catucar? Como é que eu aprendo? Isso pega para mim. Eu vou produzir choques em mim mesmo. Como é que isso funciona? Como é que eu entendo? Então, como é que eu olho para isso com implacabilidade, ser implacável, com esperteza, com paciência e com doçura?
Como é que eu vou olhar para todo esse universo? Como é que eu tiro a minha autoimportância? E começo a olhar e falar assim, peraí, menos eguinho, menos eguinho, menos. Deixa a luz por trás brilhar. Entender os pequenos inimigos, né? Pessoas que vêm na sua vida para poder te machucar são grandes mestres. E será que a gente aproveita essa mestria para poder crescer? Para poder se espreitar? Para poder falar assim, ainda você acredita nisso? E não é com o outro, é com você mesmo. Porque esse é o ápice da arte da espreita, não é espreitar o outro. Né? Como é que a gente olha ali para dentro? Exatamente. Exatamente, Aninha. Como é que a gente olha ali para dentro? Como é que a gente olha para esse universo? Como é que a gente faz assim, olha, como é que eu vou entender nesse enigma do meu coração, das minhas emoções? Como eles pregam peça em mim, eu começo a pregar peças nele agora também. Digo, peraí, calma. Tem diretoria aqui. Não é assim. Você se permite rir de você mesmo, se colocar em situações para você se testar. Eu fiz muito isso na minha vida. Onde eu me testava, onde eu via. Onde eu sabia que eu digo, preciso tirar isso de mim. Por que eu ainda estou preso a isso? Por que isso me define ainda? Para mim, essa é uma das partes mais lindas do curso. Provável que a gente estenda isso e ainda alguns outros dias durante esses encontros. Né? De olhar para esse universo. De olhar para essa codependência emocional, para essa consciência temporal e existencial. Né? Será que eu sou codependente emocionalmente das pessoas ou será que eu sei ser interdependente? Porque todos nós somos interdependentes, vivemos numa sociedade onde a gente depende das outras pessoas. Eu dependo do cara que construiu essa camisa, eu dependo do cara que construiu essa casa, eu dependo do cara que entrega o alimento no mercado. Né? Então somos seres sociais, somos interdependentes por natureza. Exato. Talvez o da borboleta, né? Porque a fênix termina renascendo do mesmo jeito. Mas a borboleta ela sempre nasce diferente, ela passa por essa metamorfose. Né? Então, como é que a gente olha para esse universo dessa vida em sociedade sem ter essa codependência emocional? Entendendo o nosso valor em nossas relações. Mas para poder entender o meu valor nessas relações, eu tenho que entender o que me motiva. Eu tenho que entender o valor das minhas ações. Entende? Eu tenho que aprender a meditar, a ter consciência temporal, existencial, de eu me perceber, de eu me flagrar no aqui e no agora. Peraí, onde que eu estou? Quem sou eu na fila do pão? Né? E eu preciso meditar, olhar para dentro, botar esses olhos da alma para dentro e me autoconhecer, para eu poder me autotransformar, para eu poder investir a minha energia da melhor e mais elevada maneira. Na verdade, com essa questão do poder do abstrato, eu quero tentar compartilhar com vocês e a gente construir juntos uma maneira da gente investir melhor a nossa energia. Porque a gente sempre está muito preocupado em como é que a gente vai investir o nosso dinheiro, como é que a gente vai investir o nosso tempo, mas como é que a gente investe a nossa energia? Onde a gente coloca energia? Porque onde a gente coloca atenção, onde a gente coloca o foco, aquilo cresce. E onde a gente está colocando esse foco? Onde a gente está colocando essa energia? Onde? Para onde está vazando esse poder do abstrato que é imanente dentro da gente? A gente está deixando de sangrar para algum lugar. Percebem isso?
Depois a gente vai falar um pouco sobre a inteligência emocional e tomar decisão. Aí volta aquela pergunta do Roger, mas como é que eu boto as emoções aí no meio? Justamente nisso, vamos entender como é que o sistema de avaliação de custos e benefícios do nosso cérebro funciona, do nosso sistema cognitivo. A gente vai discutir um pouquinho sobre biologia, um pouquinho, tá? Sobre biologia da cognição, entender como é que esse hardware funciona. Entende? Como é que eu lido com essa minha inteligência emocional? Ou seja, a gente já falou que inteligência é escolher entre, é eligere, eleger, escolher entre, né? A palavra internacional significa entre as nações. Então, quando a pessoa tem um acordo internacional, é um acordo entre as nações do mundo, né? Então, inteligência vem de eligere, escolher entre. Então, como é que eu escolho entre as minhas emoções? Ou como é que eu escolho entre as opções que eu tenho equilibrado emocionalmente? Então, a gente vai olhar para esse universo, olhar para esse mundo, de como a gente toma decisão. Como é que é o nosso processo decisório? Como é que é a nossa prática de tomar decisão? E uma parte que eu gosto muito, porque também isso foi tema das minhas pesquisas na época que eu estava nos laboratórios estudando computação natural. Então, como é que os sistemas naturais tomam decisão? Como é que a gente naturalmente toma decisão? Como é que a gente pode usar isso a nosso favor? Como é que a gente pode transcender isso? Entende? E aí, por fim, para arrematar tudo isso, né? Gratidão, meu flor. E por último, trabalhar essa autorrealização consciente. Essa autorrealização consciente. Olhar para todo esse universo e dizer assim, olha, como é que eu me autorrealizo? Como é que eu realizo a mim mesmo? Porque veja, assim como não é o casulo que faz o bicho da seda, não é o mundo que nos faz, mas nós que fazemos o mundo. Nós somos o bicho da seda que faz o casulo em volta dele, e não o contrário. Então, a autorrealização é como é que eu começo a construir esse casulo agora de um outro lugar, de outra maneira, com a outra perspectiva, desde um outro lugar, desde uma outra alta apreciação. Percebem isso? Entendem qual é essa caminhada, entendendo essa questão metafísica do poder abstrato, como tudo isso que é sutil, emoções, valores, decisão, liberdade. Nada disso você pode tocar, mas tudo isso define muito da tua vida. Tudo isso reflete muito o que você está experienciando. E aí a gente entra para esse universo das crenças, das emoções, etc, etc, etc. Mas muito além disso. De coisas que a gente nem se apercebe que estão ali. E quem às vezes quer, com segundas intenções, usa isso para poder te dominar. Então a ideia é a gente dissolver essas amarras, que são abstratas também, que a gente não vê. Porque essa é a melhor forma de domínio, né? É você fazer com que a pessoa ache que é livre. Os mestres de Kung Fu, de Tai Chi, muitas vezes eles ficavam brincando com um passarinho na mão e o passarinho não conseguia voar da mão dele. Por quê? Porque toda vez que o passarinho ia pegar impulso para voar, ele relaxava um pouco a mão e o passarinho nunca conseguia voar. Então o passarinho aparentemente estava livre, mas o tempo todo ele estava fazendo e o passarinho não conseguia voar. E não tinha nada segurando o passarinho. O quê? O movimento abstrato, a sensibilidade de controlar o momento exato do voo do passarinho. Eu digo, vou tirar isso dele. Nesse exato momento. Muitas vezes é isso que estão fazendo com a gente. Essa mão, né? Que muitas vezes é o Estado, que muitas vezes são essas pessoas manipuladoras.
Então eu tô livre, o passarinho tá livre, mas toda vez que ele vai voar eu faço uou, uou, uou. Ele nunca consegue alçar voo. Ele nunca consegue alçar voo. E aparentemente ele tá livre. Aparentemente eu digo, nossa, eu não tô te segurando. Ele tá livre. Ele voa quando ele quiser. Ele voa quando ele quiser. Né? Então, é essa conversa, é esse bate-papo, né, que eu tenho para propor para vocês nesse encontro, nessa mentoria, porque eu não achei o nome melhor para poder dar, né? Mas a ideia é compartilhar com vocês. Não estar na posição de mestre e chegar assim, olha, é isso, é aquilo, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Exatamente, Roger. Exatamente. Exatamente. E a gente pode recuperar esse poder do abstrato, sem intermediários. Nós podemos ser essa ponte entre o céu e a terra que nós somos. A palavra pontífice significa isso, a ponte entre o céu e a terra. Pontífice, a ponte. Então, nós somos pontífices, todos nós. Nós somos segurados pelo mesmo cordão, né? Tem a parábola do Sutratma na Índia que fala de um colar de contas. E aí ele fala que uma conta começou a se achar mais do que as outras e começou a olhar para fora e falou assim, nossa, olha, eu sou a conta mais bonita, sou a mais brilhante, eu não tenho nenhum defeito. Olha que coisa, olha como eu sou o máximo, olha como outra é ruim, olha como aquela outra... Até o momento em que essa conta cansou de olhar para fora e se comparar com os outros e falar assim, o outro é aquele, eu sou assim, eu sou assado. E começou a olhar para dentro. E dentro ela encontrou um episódio, um pequeno pedaço desse fio. Um pequeno pedaço desse fio. E ela falou, isso é minha essência, eu sou esse fio. E ela começou a olhar para as outras e ela falou, cada uma tem esse mesmo pedaço de fio. Mas a transcendência vem quando eu percebo que é o mesmo fio que conecta todas as contas. E eu sou apenas um episódio desse fio infinito e uno que conecta todas as contas do universo. Então é reconhecer que esse poder está na gente, é a gente. E que ninguém é capaz de suprimi-lo. Eu posso até enganar você dizendo que eu tapei o sol com a minha mão. Mas isso é uma ilusão, não é verdade? O sol não deixou de brilhar. Então você é plenamente capaz de dar a volta, mudar sua perspectiva e perceber que o sol continua ali brilhando. E é isso que eu estou te convidando a fazer nessa mentoria do poder do abstrato. É mudar a tua perspectiva e perceber o quanto de luz tem dentro de você, que você é o próprio sol, que você é o artífice da sua existência. E você é co-criador dessa realidade, junto com cada um de nós. Gratidão, Dai. Gratidão. Tá? Então, é acreditar que a gente pode fazer isso. Que vocês têm essa força. Que vocês sabem como realizar. É só relembrar. Então, só se sentirem no coração. Eu não estou aqui para evangelizar, nem para cobrar, nem para exigir, nem para fazer propaganda, nem dizer assim, olha, uau. Mas do meu coração para o coração de vocês. Se sentirem. Vão lá para a gente fazer esse bate-papo.
Se acham que tem outras pessoas que também querem participar disso ou estão, de alguma forma, precisando se elas sentirem também, está aberto para elas. Basta vocês convidarem. Tá? A ideia é a gente recuperar essa nossa potência. Não para só cocriar apartamento, casa, piscina. Não, mas para cocriar um mundo melhor. Para cocriar em prol do bem maior, em prol da humanidade. Não é em prol de uma roupa chique, não é em prol de algo que se acaba com o tempo, mas é em prol do eterno. É te convidar a ver a vida além do temporal, além do que acaba amanhã, mas do que persiste. Para te convidar a construir uma vida melhor, um universo melhor. Mas mudando primeiro esse universo dentro. E através do poder do abstrato trazer ele para a materialidade. Porque é tudo mais simples do que a gente pensa. Tudo muito mais simples do que a gente pensa. As pessoas querem dominar, querem fazer, querem se mostrar como o caminho. Mas o caminho está dentro de você. Não está comigo, não está com fulano, não está com Dalai Lama, não está com ninguém. Não tem pré-requisitos não. O pré-requisito é querer olhar para essa energia, entender que ela existe. Entender que ela existe. E esse é o meu convite para vocês. Esse é o meu convite para vocês. Vocês são forças divinas maravilhosas. Vocês são criadores de tudo isso. Quiserem falar mais alguma coisa, perguntar mais alguma coisa.
Gratidão, minha flor. Gratidão. E também vai ter música lá, tá? O curso vai ser online, ele vai começar dia 14, né? Vão ser 2 horas no sábado, 2 horas no domingo, e a gente vai juntos aí nesses finais de semana até o dia 13 de dezembro, tá? As informações estão aqui, tem um link na bio aqui do Instagram. Você clica lá e você vai ser direcionado para a página de inscrição do evento. Olá, Marisa! Tá? Então a gente resgatar essa nossa capacidade, esse nosso poder, essa nossa força de fazer a diferença no mundo. E realmente eu manifestei para o Criador, por favor, traga quem está realmente pronto, quem está realmente querendo aprender com esse curso. E que essa semente possa despertar a potência no coração de cada um desses seres, que eles merecem. Tá? Gratidão, meu irmão Roger. Gratidão. Gratidão imensa. Brilhem essa potência de vocês. Brilhem essa luz, essa força, essa energia. Arro, Franzinha. Arro. Que a gente possa expandir essa nossa essência curadora. Que a gente possa expandir essa nossa percepção de mundo. Gratidão. Gratidão imensa. Vou deixar essa live gravada aqui também, então quem quiser assistir essa explicação do poder do abstrato desde o começo, tá aqui gravado. Tá certo? Vocês são luz, vocês são potência, capaz de transformar esse mundo num lugar melhor, transformando esse mundo interno de vocês. Gratidão, Patsy. Gratidão, Aninha. Gratidão, Fran. Ela vai ficar gravada também. Eu só tô vendo onde é que eu vou disponibilizar ela, mas ela vai ficar gravada também. Tá? A mentoria também vai ficar gravada. A mentoria vai ficar gravada, então se precisar perder um dia ou outro, dá para acompanhar, né? Mas para poder fazer sentido, tem que fazer pelo menos a maior parte dos encontros presenciais. Presenciais não, né? Ao vivo. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessa minha proposta. E espero vocês lá. Tá? Se por acaso vocês não conseguirem se inscrever, vocês me falam, que eu organizo. Tá certo? E brilhem
essa luz. Gratidão vocês, gratidão vocês. Tá bom? Então, beijo nessa alma linda de vocês. Espalhem essa notícia se vocês sentirem no coração. E a gente vai juntos. E a gente vai juntos nessa jornada de aprendizado. Tá bom? Gratidão. Linda noite, lindo dia. Boa noite, minha gente. Fui! Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Comenta aqui, manda direct pra mim. Fala como é que você se sentiu.